Fala pessoal, beleza? Espero que estejam todos muito bem. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá um cliquezinho aqui embaixo. Se você já for inscrito, confirma se a sua inscrição continua ativa. E o mais importante de tudo, deixe o seu comentário. Na pauta de hoje eu vou estar falando sobre o salvador da pátria. Quem mais poderia ser? Ele, o Molusco. Molusco que agora diz que vai salvar o Brasil. Vou falar também da aparição do nosso querido Luciano Hang, o velho da Havan, na Jovem Pan hoje cedo e vou concluir com a nossa pauta internacional. Então bora pro vídeo. O ladrão de 9 dedos diz que vai voltar ao poder para salvar o Brasil da fome, para restituir o Brasil aos seus tempos de glória, como fora durante o seu governo. Sim, aquele mesmo governo que só da Petrobras roubou mais de 40 bilhões. Aquele governo que jogou o país na lama. Aquele governo que reduziu o país à pária internacional. Sim, aquele governo que roubava dinheiro do seu, do meu, do nosso bolso para pagar ditaduras africanas e latino-americanas. Aquele governo que construía portos maravilhosos, como aquele de Mariel, extensões fantásticas de linhas de metrô, como o da Venezuela. Sim, Lula quer restaurar tudo isso para o nosso bem. Ah, como é uma alma bondosa, não é? Não existe alma mais pura no Brasil. E pensar que quanta maldade fizeram com esta pessoa, deixando-o de férias em Curitiba por todo aquele tempo, sem que ele tenha cometido crime algum, afinal, era tudo de amigo dele. E uma pessoa dessas, é claro que tem muitos amigos. Ao contrário daquele gênio homicida que todos nós odiamos. E é por isso que as pesquisas indicam que Lula ganha no primeiro turno. Pesquisas estas que vêm de fontes muito duvidosas. Eu acabei de ver na Jovem Pan a enquete do programa 3 em 1, onde 96% das pessoas que responderam à enquete dizem que não querem o Brasil de Lula novamente. Mas o que é que eles sabem, não é? O que vale é a enquete da Foice do São Paulo. É a enquete esquerdista encomendada já com os dados marcados, por assim dizer. Essas são as enquetes válidas. As pesquisas, desculpe. Porque enquete não vale. É ao vivo, o povo diz a opinião, verdadeiramente. Mas as pesquisas, estas são infalíveis. É uma ciência. E o 9 Dedos também se reuniu com ex-ministros da saúde de governos passados, petralhas, obviamente, para traçar um plano de ação para combate à fraudemia quando novamente for eleito presidente do Brasil. Eu não sei qual é o devaneio maior ou qual é o absurdo maior desta notícia, porque de fato foi notícia no dia de hoje. Se é o 9 Dedos querer novamente ser presidente da República ou se reunir com ex-ministros da saúde de seus governos e Dilmãe para traçar um plano de ação eficaz. Porque os ex-ministros da saúde do Molusco, se bem me lembro, nada fizeram a não ser desviar dinheiro da saúde, sucatear o SUS. Um exemplo claro aqui. O governo Petralha eliminou 24 mil leitos de UTI no Brasil, que foram reabertos pelo governo Bolsonaro. O gênio homicida, aquele que gosta de matar as pessoas com o vírus que ele cria. Sim, ele reabriu estes leitos de UTI. Ele mandou dinheiro para os estados para que bancassem todos os custos da saúde durante o período da fraudemia, que tomou boa parte, se não a maior parte, do seu governo. Este homem hediondo, esta pessoa nefasta, esta pessoa que é contra a imunização, pessoal, mas que foi o seu governo que pagou por um programa de imunização que é um dos maiores do mundo, colocando o Brasil no top 3 dos países que mais, supostamente, imunizaram seus cidadãos. E eu digo supostamente devido a razões que nós desconhecemos em relação a esta picadinha mágica feita a toque de caixa. Mas isso já é uma outra história. Estamos falando aqui de um gênio homicida que quer destruir a todos e de um herói brasileiro, um filho do Brasil, que diz que voltará à presidência da República. Eu espero que, caso isto aconteça, eu já não mais esteja neste mundo para ver esta cena, porque será o fim do nosso país. Caso os petralhas sejam reeleitos, nós veremos o Brasil ruir de uma vez por todas.
E como eu falei anteriormente em uma live com o Jorge Serrão, também da Jovem Pan, do programa 3 em 1 que mencionei há pouco, só existem duas opções para o Brasil: a Pátria Grande ou o Brasil Grande. A Pátria Grande com a volta do Nove Dedos, que não vão perder tempo e vão instaurar o projeto de União Soviética na América. Desta vez sem desperdiçar um segundo sequer. E um centavo, porque eles gostam muito de dinheiro. Apesar de serem comunistas, né? Mas comunista, enfim, a hipocrisia faz parte da essência deles. Ou teremos a opção mais lógica a ser seguida, o Brasil Grande. Um governo que pode proporcionar um Brasil que cresce a olhos vistos, um Brasil que utiliza os seus recursos naturais de maneira eficaz, um Brasil que produz, um Brasil onde o Nordeste tem água, acreditem ou não, onde o Rio São Francisco finalmente concluiu a sua transposição. Sabe quando que começou a transposição do Rio São Francisco? Na época do Império. Mas os petralhas, tão preocupados com o bem-estar da população carente, continuaram com as obras da transposição do Rio São Francisco, mas de modo a que estas nunca fossem acabadas. Porque gerava muita receita, muitos bicos molhados nessas águas do São Francisco, não foi? Petralhas. Mas no governo Bolsonaro nós vimos o resultado de fato diante de nossos olhos. Então, pessoal, as opções são apenas estas: Pátria Grande, Brasil Grande. Qual é a escolha de vocês? Eu já fiz a minha. Eu creio que nenhum de nós duvide que a grande estratégia dos esquerdopatas para tentar reeleger o Molusco é utilizar a fraudemia contra o presidente. Mas até nisso eles vão falhar, pelas razões que eu acabei de mencionar. Claro que tem aqueles que vão negar os fatos, mas nós que somos os negacionistas. E hoje pela manhã, Luciano Hang, o velho da van, foi ao programa Morning Show da Jovem Pan vestido a caráter, com seu terno verde e amarelo, onde até a meia é patriota, onde até a cueca que ele mostrou é patriota. E foi indagado por aquele jornalista imparcial, filho de outro jornalista de uma imparcialidade fenomenal, que não fazem fake news, que não propagam ódio, os Noblar. E hoje, Noblazinho, Guga, como ele gosta de ser chamado, perguntou ao Luciano Hang se ser patriota era se vestir daquela forma ou pagar impostos no Brasil ao invés de abrir offshore para que não pague impostos. E recebeu uma resposta à altura. Ser patriota, abro aspas para Luciano Hang, é investir no Brasil, é criar emprego, é trazer cada centavo para investir no crescimento do nosso país. O fato de ter offshore significa que a moeda está segura devido à flutuação cambial, o que um ignorante como Guga Noblar não saberia explicar. Sendo filho de quem é, a gente compreende muito bem, né? O fruto podre nunca cai muito distante da árvore que o pariu. E essa foi a resposta de Luciano Hang mais uma vez. Agora, qual o problema de ter uma offshore declarada? Assim como tentaram implicar Paulo Guedes dizendo que os fundos da offshore seriam de origem duvidosa e ainda assim declarados à Receita Federal, como no caso de Luciano Hang. Luciano Hang segue os conselhos dos advogados da Havan. O dinheiro que está na offshore, nas offshores, são da Havan. E ele segue o conselho de seus advogados. Caso haja algum erro, ele não hesitará nem por um momento em pagar por este erro, em espécie, seja a multa que for. Ah, mas tem mais de 500 milhões de dólares nessas offshores. Que bom! Significa que a Havan dá lucro. E a Havan dando lucro abrirá mais lojas, fará mais investimentos, mais empregos gerados no Brasil, mais a economia será aquecida. Mas que absurdo enriquecer! No Brasil? Não tem vergonha, velho safado? No Brasil você tem que ser um miserável, um cachaceiro. E corte o próprio dedo para se aposentar e jamais trabalhar. Ops! Já temos um exemplo desse. Lembrem mais uma vez, pessoal, duas opções: Pátria Grande, Brasil Grande. Escolha com consciência. Na nossa pauta internacional eu vou falar a respeito da validade do passaporte da picadinha com as 2 doses que até então
eram requeridas e dizia-se que com as 2 doses você estaria 100% imunizado. Olha que coisa! Mas agora não basta. Não basta, você tem que ter a terceira, em alguns lugares do mundo, como Israel, já a 4ª dose, e sabe Deus quantas mais virão, porque um negócio tão lucrativo não pode acabar assim tão facilmente. Lembremos aqui, cada dose custa entre 15 e 20 dólares no momento. Trilhões em lucro para as farmacêuticas por causa destas doses mágicas criadas a toque de caixa. Aqui na Hungria, onde o passaporte da picadinha não tinha validade após aplicada a 2ª dose do suposto imunizante, agora é válido por apenas 6 meses. Exatamente. O meu, por exemplo, já está vencido, partindo deste parâmetro. E isso terá início agora no início de fevereiro. Ou seja, para estar com o seu passaporte da picadinha em dia aqui na Hungria, você tem que ter, no mínimo, 3 doses. E válido, mais uma vez, por 6 meses. O que dá a entender que 6 meses depois da 3ª dose, você tem que tomar a 4ª. 6 meses após a 4ª, a 5ª e assim sucessivamente, indefinidamente. Olha que coisa, não? Primeiro bastava-se picar-se, depois tínhamos que nos picar 2 vezes, agora 3, 4 e assim para sempre será. Quem que quer perder uma bocada como essa? Isso não está acontecendo somente aqui na Hungria, é em toda a Europa. Alguns países 7 meses, alguns países 9, outros 6, mas o que importa é que não terá validade. E sem este maldito passaporte da suposta imunização, diversas coisas você não pode fazer, como viajar, por exemplo, fazer suas compras decentemente, ir a teatros, cinemas, enfim, viver a sua vida como um ser humano normal. Tudo isso lhe será tolhido, mais uma vez. E é claro, temos a Áustria, logo aqui ao meu lado, em que a partir de fevereiro será obrigatório estar picado. Ou você será recluso. Discriminação assim pode, porque mais uma vez, meu corpo, minhas regras, se você decidir eliminar uma vida ainda no ventre da mãe. Caso contrário, meu corpo, regras do Estado, e assim será na Áustria. Aqui nós perderemos direitos civis, mas ainda não há a obrigatoriedade total. Você pode escolher entre perder os seus direitos e não se picar. Na Áustria, eles querem a obrigatoriedade da picadinha ou o isolamento total desta população não picada. E o pior de tudo é que parte da população apoia esta medida, assim como algo que aconteceu há quase 80 anos atrás. Será também que os não picados receberão uma tatuagem no braço? Será que estes não picados serão enviados para algum lugar especial para que trabalhem até que sejam libertos, porque o trabalho liberta, como todos nós sabemos, e depois nós nunca mais ouviremos falar deles? E quem sabe algumas histórias surgirão contando qual foi o fim desse pessoal? Sim, porque a história é muito similar e parece se repetir na mesma região. Então, pessoal, com essa eu vou ficando por aqui. Convido vocês a assistirem às lives do Instituto Liberdade Conservadora, ao programa Conexão Conservadora, que amanhã terá a presença da vereadora de Londrina, Jessicão, e vai estar imperdível, porque no Conexão Conservadora o convidado não é entrevistado, mas parte integrante da nossa bancada. E falando na nossa bancada, não deixem de seguir os canais da Catita, do Rubão, do Pedro e do Instituto Liberdade Conservadora. Todos os links vocês encontram aqui na descrição. Um abraço a todos e fiquem bem.